Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Se você puder, já abra aí a sua Bíblia. Segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 4. Para quem quiser uma ajuda maior aí, 2 Coríntios está logo depois de... Olha só, vocês são demais. Enquanto você abre aí, convidar vocês aí a participar dos nossos cultos de oração, todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui embaixo no salão, uma grande bênção. É um tempo tão gostoso, tão precioso, tão intimista, que a gente conversa, compartilha, ora. Então, vem estar com a gente na próxima sexta-feira, então. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. 4, versículo de número 8. Quem achou, dá um glória aí. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pai, obrigado pela tua palavra. Que esta palavra venha trazer na nossa vida, no nosso coração, uma transformação, algo que possa moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós oramos em teu nome. Amém e amém. O tema da mensagem hoje é esta: confiança. Confiança. Você confia? Como que está o grau de confiança do teu coração? Eu quero começar com uma frase aqui dizendo que a nossa suficiência é insuficiente. Pense comigo. A nossa suficiência é insuficiente. O que isso quer dizer? Nós nunca ficaremos satisfeitos. Às vezes nós podemos falar que quando eu tiver tal coisa, eu vou ficar totalmente satisfeito e tá bom. Mas quando nós chegamos naquele alvo, nós acabamos nos tornando insatisfeitos, porque nós queremos algo mais. Por exemplo, quem aqui está talvez pagando a sua casa, tem ali o carnê da Caixa, de qualquer outro banco, para poder pagar todos os meses, você vai falar o seguinte: olha, no dia que eu quitar minha casa, eu não vou mais mudar de casa, porque essa aqui vai ser a minha casa. E quando você acaba de quitar a casa, passa um tempo, você vai querer fazer o quê? Trocar de casa. Porque você já atingiu aquele objetivo, já foi suficiente, mas às vezes é um pouco insuficiente e você vai querer algo mais. Tem pessoas que querem uma profissão e vai para a faculdade e vai estudar e diz: quando eu acabar a faculdade, eu vou trabalhar, não vou mais estudar, não vou fazer mais nada. E aí vai mostrar a sua insuficiência, porque você vai desejar mais estudo, mais conhecimento. Quitar carro. Você está pagando teu carro. Aí você fala: quando eu acabar de quitar a última parcela, não vou mais pensar em mudar de carro. Aí você paga a última parcela, já está pensando no próximo carro. Não que isso está errado. Quem gosta de arrumar a casa aqui? Reformar a casa. Reformar a casa é só Jesus na causa, né? Mas você vai reformar a sua casa, ou você vai decorar a sua casa, e você trocou o sofá, e você pintou, e você colocou aquela luz especial, e você fala: agora estou plenamente satisfeito, minha casa vai ser assim até Jesus me levar. Sim ou não? Não. Vai passar um tempo, você vai falar: vamos mudar a cor dessa parede? O sofá, né? Estou falando bem porque geralmente são as mulheres que incitam os homens a reformar, a decorar a sua casa. Ou seja, nós nunca estaremos plenamente satisfeitos. É da vida, é do ser humano, esse nosso anseio de querer sempre algo mais está no coração do homem, principalmente por coisas boas. Você anseia coisas boas e quando você alcança aquilo, você quer o quê? Mais coisas boas. Ninguém aqui, por exemplo, anseia por um dia ruim. Ninguém aqui, por exemplo, acordou com o desejo de passar por lutas, tribulações. Ninguém aqui um dia acordou assim: ai,
Que dia lindo, olha que sol azul, tá um dia lindo para furar o pneu do carro na marginal. Aí você sai dirigindo, ai, fura pneu, fura pneu, fura pneu. Ninguém acorda desejando que batam no seu carro. Ninguém acorda que você vai chegar no seu trabalho, ai Deus, eu quero que tanto que o meu chefe venha e me chame a atenção na frente de todo mundo. Não, você não vai ansiar por problemas, por dificuldades, por situações ruins. Ai, acordei hoje com uma vontade de ficar doente. Não, você anseia por coisas boas. E quem nunca passou por problemas na vida, por situações difíceis? Nós ansiamos coisas boas, mas nós não ansiamos ou esperamos por problemas na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, em todas as instâncias da vida. Quem nunca, talvez, passou por pressões na vida? Quem nunca ali foi pressionado no seu trabalho, foi cobrado? Quem nunca passou por pressões externas, pressões dentro de casa? Quem nunca ficou perplexo por uma situação? Quem nunca viveu uma perseguição de um familiar, da sua liderança, do seu chefe, de alguém do seu trabalho? Quem nunca, hein? Quem nunca passou um tempo e ficou totalmente abatido por essas pancadas da vida? O apóstolo Paulo, ele coloca esse texto que nós lemos no começo, que de todos os lados nós somos pressionados, mas nós não podemos nos desanimar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Vai haver perseguição, mas nós não seremos abandonados. Podemos ficar abatidos, jamais destruídos. A questão não é como não passar pelas lutas, como não passar pelos problemas, porque você passa a dar por problemas, você passa a dar por lutas, você vai passar por dias difíceis. O mundo jaz o maligno. Provações virão, lutas virão. A questão é, como eu vou me portar passando por essas lutas? Talvez hoje você está passando por uma grande luta, alguma adversidade, alguma situação difícil. Talvez você já passou. E como você passou por isso? Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão passar por situações difíceis, dilemas da vida. Como eu vou passar por isso? Porque há uma falsa pregação ensinando que nós não podemos passar por problemas e por lutas. Porque se um cristão, se um crente passa por problemas, por lutas, por adversidades, logo essa pessoa, algumas pessoas pregam dizendo que essa pessoa não tem fé. Isso é uma total irresponsabilidade, desrespeito às Escrituras e o próprio Deus, porque eu estou colocando no colo da pessoa que a responsabilidade de passar por problemas, por lutas, por dilemas é dela. E não é dessa forma. Deus, Ele permite que nós passamos por lutas, perseguições, de ficarmos abatidos. Então, pastor, qual que é o caminho? O que eu devo fazer nesta jornada de lutas e de dificuldades? Como que eu posso passar por isso? O caminho é que o teu espírito, com letra minúscula, o seu ser, se alinhe com o espírito, letra maiúscula, que habita dentro de você. E quando o teu espírito anela com o Espírito Santo, vai produzir na sua vida alguns elementos, como Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. O que produz em nós esse anelo, o que produz em nós esse relacionamento, esse afinamento entre o teu Espírito e o Santo? O texto diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem aqui algumas características que quando o teu espírito está alinhado com o Espírito Santo, produz no seu coração esses elementos. Algumas pessoas tentam levar, ilustrar que o Espírito Santo é como se fosse uma mexerica, ou para alguns bergamota, ou para alguns
pipocã, tangerina. E as pessoas falam, cada gominho daquela fruta corresponde a um fruto. Está errado você pensar assim. Porque Deus não dá fração, Ele dá por completo. As vitaminas desse fruto é um conjunto de coisas. Eu não posso, na minha vida, desejar e ansiar só por alguma coisa. Quando eu estou anelando com Ele, Ele permite que todo esse fruto, não são os frutos, o fruto completo tenha amor, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em especial hoje eu vou falar da paciência. Porque passar por lutas e tribulações sem paciência, você não vai passar, você vai se frustrar mais ainda. Paciência. Existem 3 formas de você ilustrar o que é a paciência. Número 1, a paciência tem a ver com o seu autocontrole emocional. Eu vou ser paciente naquela decisão. Eu tenho que entender que eu vou recuar um pouquinho, vou acalmar aqui as minhas emoções para tomar uma decisão. O autocontrole emocional que, infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje têm. E se você não tem esse autocontrole, você já precisa orar a Deus, me dá um pouquinho de domínio próprio. O domínio próprio vem nesse equilíbrio das coisas, das suas emoções, e que você possa ter paciência nas tomadas de decisão. A outra forma de falar de paciência é a paciência com o erro da pessoa, o erro alheio. É ter paciência com quem pisa na bola. É ter paciência com quem faz coisas erradas. É ter paciência com quem tropeçou e você fala, meu Deus, de novo. Não dá para ter paciência com essa pessoa. Eu acho que você convive com isso, talvez com filhos, talvez com pais, talvez com aquele seu amigo do trabalho, aquele abençoado, aquela abençoada, lá na sua escola. Pessoas que falham, pisam na bola e você tem que ter paciência para você não explodir. Sabe aquela coisa, Deus, me dá paciência, porque se o Senhor me dá força, eu vou sentar a mão. Essa paciência que nos faz impedir de fazer o mesmo erro, ou de até perder a razão. Agora, tem uma outra paciência que tem a ver com perseverança. E perseverar é você permanecer num caminho. Perseverança, e essa perseverança que eu acredito que está totalmente relacionada à nossa fé em Deus. Quando eu tenho fé, quando eu deposito a minha pequena fé em Deus, eu tenho uma tendência em perseverar um pouco mais. Tem pessoas que têm fé, tem pessoas que têm um pouquinho mais de fé. Aquela frase, eu acredito, né? Quando o pessoal agita em algum movimento aí, às vezes você vai no geralzão, né? Bota a sua crença no monte de pessoas que estão gritando, eu acredito. Mas já passou situações na sua vida em que você acreditou meio desacreditando? Não colocou totalmente a sua fé sobre uma situação? Esta fé é a fé que muitas vezes podemos nos comparar com a fé de Pedro, quando Jesus falou, Pedro, sai do seu barco, chega aqui, caminhe junto. E foi uma fé inconstante, porque cheguei a um dado momento, Pedro começou a afundar ali, Jesus teve que levantar, ele falou o quê? Eita, homem de pequena fé. Porque você duvidou, cara. Agora já teve situações que eu vi, que onde quando ninguém mais acreditava, ninguém mais colocava fé, alguém colocou uma fé, e essa fé é uma fé sobrenatural. E é esta fé que eu entendo que as carismas, que os dons de Deus, quando Deus fala que um dos dons é fé, o dom da fé, nem todos têm dom da fé, irmãos. Todos têm fé. Mas esse dom da fé é algo que Deus dá a mais para a pessoa, que faz ela acreditar da onde ninguém mais acredita, e o Senhor vem com provisão e com resposta, e vem com milagres. Eu já vi pessoas orando com fé para pessoas que a medicina já não dava mais nada, e que quem estava em volta não dava mais nada, mas a fé que Deus colocou naquela pessoa foi uma fé que transbordou, e aquela pessoa foi curada. É uma fé que diante de tantas adversidades da vida,
você continua confiando e com perseverança, sabendo que Deus vai trazer a resposta certa no momento certo, até o dia que Ele quiser. Esta fé sobrenatural que vem de Deus, que nós precisamos buscar. Volto a dizer, todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa, mas tem algumas pessoas que acreditam um pouquinho mais, e é quando eu creio com todo o meu coração, quando todo mundo pensa que dá ao contrário, é nesta forma que o meu coração começa a ter paciência, porque sabe que não depende de mim, depende de Deus. Que não depende das minhas ações, da minha força, do meu recurso financeiro, depende de Deus. Quando você percebe que não tem mais solução para aquele caso, não tem mais respostas, perspectivas, você confia que Deus vai prover, que Deus vai dar direção, que Deus vai trazer luz, que Deus vai trazer resposta, e você descansa em Deus em meio às tribulações. Por isso que na jornada nós precisamos mesmo entender que nós vamos passar por pressões. É da vida, Paulo falou, nós vamos ser pressionados, nós vamos ser em alguns momentos perseguidos. E meu irmão, para o povo cristão, se haver perseguição, eu dou glória a Deus por isso, porque talvez vai despertar a igreja de Jesus Cristo a mover com verdade na vontade de Deus. Eu vejo uma igreja cristã hoje no Brasil muito light, mas nas igrejas onde há perseguição de verdade, há um cristianismo muito mais genuíno, muito mais profundo. Será que Deus vai nos dar uma perseguição aí para a gente poder acordar? Nós temos falado isso muito nos cultos dos guerreiros lá embaixo. Que virão perseguições. E você pode ver de dois lados. Você pode ver com problemas e ficar com medo das perseguições. Ou você pode glorificar a Deus, porque quanto mais bater, mais o povo de Deus vai crescer. Mais o evangelho vai ser pregado. Amém, igreja? Confiança. Mesmo com perseguições, nós vamos ficar perplexos com muitas coisas que já está acontecendo e que me faz ficar perplexo. Conversando esses dias lá nos guerreiros também, uma pessoa falou que, ligando a televisão, num canal de criança, um comercial dizendo, se você é menino, ou não importa como que você se identifica, isso num canal de televisão de criança. Abertamente. E que talvez a gente comece a olhar aquilo ali, e você olha e nem percebe, passa, porque isso está tão incrustado, está tão aberto, que às vezes o que está acontecendo já calejou o nosso coração. Mas quando nós ouvimos uma coisa dessa, nós temos que ficar perplexo. Deus, olha o ponto que está chegando. Que talvez eu não vou mais permitir que o meu filho assista a televisão sozinho na minha casa, porque estão influenciando o meu filho e a minha filha de pensar fora de um padrão bíblico. E talvez eu vou ficar até abatido com isso. Eu vou ficar talvez triste com isso. Meu coração vai entristecer. Mas eu não vou me abater, porque a palavra diz que mesmo que eu fique abatido, eu nunca vou estar só. Deus vai estar comigo em todas as nossas lutas, em tudo aquilo que nós temos visto nesse país. O pastor Ricardo aqui orou com propriedade. Deus, quem o Senhor permitir, tenha misericórdia dessa nação. Não vai ser um homem que vai mudar esse país. Homem nenhum vai mudar esse país. Agora, a minha confiança não deve estar em uma pessoa, num partido, num grupo de pessoas. A minha confiança vem de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, um confia em partidos, um confia em Lula, outros em Bolsonaro. Mas eu farei menção no nome do Senhor, porque é nele que eu tenho que depositar a minha confiança. E meu irmão, tem lutas hoje? Tenho, pastor. Vai ter amanhã? Vai ter lutas amanhã também. É verdade. Não temos como fugir disso, mas eu não posso ficar preso nessas lutas. A minha alma não pode ficar rendida às perseguições, às provações,
as dificuldades desta vida. Eu não posso ficar mergulhado, prostrado diante dos problemas. Eu tenho que ter com o meu coração a minha vida numa esperança muito maior, que me faz esquecer os problemas do dia a dia e que coloca uma confiança em mim, que há uma eternidade com Jesus Cristo, igreja. Nós cantamos canções hoje aqui que falam sobre a eternidade, que falam sobre céu e que falam sobre uma esperança. Irmãos, nós temos perdido o semancol cristão de nós entendermos que todos os dias nós devemos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque vai haver uma eternidade com Jesus Cristo. Alguns entenderam, outros não. Temos que glorificar o nome do Senhor, porque vai haver uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E sabe por que nós não damos tanto glória a Deus, amém, quando nós falamos sobre isso? Porque tem tantos problemas, tantas lutas, que tem talvez abafado a nossa esperança, a nossa viva esperança, que nos faz viver das coisas dessa terra, e viver dos problemas dessa terra, e não viver das questões eternas. No livro de Romanos 8:18 diz: porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, meus irmãos. Irmãos, há uma glória, há uma eternidade com Deus, e nós temos esquecido disso, ou temos nos lembrado apenas uma vez por mês, quando tem Santa Ceia do Senhor, que lembramos que Jesus morreu e ressuscitou e vai nos levar para o céu também. Mas nós precisamos viver uma viva esperança, que há uma glória que vai ser revelada em nome dEle. O nosso coração, como nós pregamos domingo passado, tem que queimar por isso. O nosso coração tem que queimar pela expectativa da eternidade com Deus. Não podemos viver acorrentados com os problemas deste mundo, meu irmão. E não é fingir que não tem problema. Não é passar um pano, fazer vistas grossas. Ah, eu vou viver num mundo que não tem... Não, não, não. Tem problemas. Tem lutas. Tem dificuldades. Para alguns um pouco maior. Para outros um pouco menor. Mas eu jamais vou comparar problemas, porque só o Senhor sabe como que isso pesa no seu coração. Como isso pesa no seu interior. Mas uma coisa eu tenho por certo, é viver essas lutas, para que elas não dominem o seu coração e a sua mente. Irmãos, tem problema? Vai passar. O deserto era um problema. Só permanece no deserto quem ficar parado. Só permanece no deserto quem fica imóvel. Quando você caminha para uma direção, e se é uma direção de Deus, o deserto uma hora passa, igreja. Uma hora a sua luta vai passar. Uma hora o seu problema vai terminar. O apóstolo Paulo sempre aponta para uma esperança viva. Ele fala das questões presentes, mas sempre ele finaliza os seus textos apontando para uma esperança futura. Que precisamos crer e alimentar o nosso coração com fé, meus irmãos. Não podemos passar uma semana sem a expectativa que o Senhor Jesus virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não podemos passar uma semana sem acreditar que o Senhor está preparando moradas. Nós não podemos passar uma semana, dias, sem lembrar das promessas do Senhor, que vai haver vida eterna com Jesus. Devemos ansiar por isso, devemos deixar isso queimando dentro de nós. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós vivemos num tempo cronos. Tempo cronos. Horas, minutos, 24 horas, estações, primavera, verão, outono, inverno. Pensamos em dias, meses e anos. Pensamos daqui a 5 anos, pensamos daqui a 30, 40 anos. Nossa mente é limitada com essa questão do tempo. Nós não conseguimos entender o que é eternidade. E quando você se esforçar um pouquinho para entender o que é eternidade, meu irmão, teu coração vai queimar desejando por ela. Eternidade está fora do nosso controle. O que é eternidade, Luciano? Como eu posso medir a eternidade? Eu não sei. Não sei. Eu gosto de trazer algumas ilustrações para tentar entender o que é uma eternidade. 1 metro tem 100 centímetros, correto?
Considerando que cada centímetro tem 10 milímetros, 1 metro tem 1000 milímetros, correto? Ok? Beleza? Fácil de entender. 1 metro. 1 metro é quase que o tamanho do Fábio. Olha ele de lado. Falei, não. 1 metro, aqui ó. 1 metro. 1 metro. 1 metro. Estica 1 metro para mim, para o Fábio. 1 metro. Se eu pegar esse 1 metro e colocar, converter ele em quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, aqui tá bom aqui de matemática. Se eu pegar uma fita métrica, que ela vai colocar daqui e vai até Japão, Tóquio, naquele cruzamento que é mó doideira lá, todo mundo passando, correndo. Eu não sei quantos quilômetros tem daqui até lá, mas vamos imaginar que para chegar até lá, cada milímetro de 10 centímetros, cada milímetro corresponde a 100 anos. 1 milímetro, 100 anos. 2 milímetros, 200 anos. 3. Quando chegar a 1 metro, meu irmão, já tem aí já 1000 anos que você viveu com Deus. Mas é só 1000 anos, 1 metro. Imagine daqui até lá, então você consegue agora começar a perceber que é difícil de entender o que é eternidade. Mas é na eternidade que não vai haver mais perseguição, que não vai mais haver abatimento, que não vai ter mais pessoas sendo feridas, que não vai mais haver dor, choro ou pranto, porque na eternidade com Deus, vamos viver numa plenitude da presença dEle. Lá você não vai chorar, lá você não vai se preocupar de pagar o carnê, que você vai ter o carro de Jesus, não sei como é que vai ser, mas vai ter. Lá você não vai se preocupar de pagar a sua casa, porque lá você vai ter as mansões celestiais, aleluia. Lá você vai poder andar e você vai louvar. Eu acho que você vai comer, porque no céu diz que nós vamos ter um banquete, vamos nos cear com Jesus Cristo, e vai ter e você vai comer, e não vai engordar, aleluia. E você vai se encher, e vai ter lá, sabe o que vai ter no céu? Vai ter manga, torta de morango com creme da padaria que eu gosto, vai ter o pudim da Diva, a própria Diva vai fazer o pudim lá, vai ter a torta de limão da Neide, oh aleluia, vai ter os doces do Lucas, e vai ter tudo, e vamos comer, vamos celebrar, e vai, irmão, não vai ser assim, ó, os anjinhos, todo mundo de branco, né? Não, irmão, vai ser muito louco, vai ser bênção, vai ser alegria, vai ser presença com Deus 24 horas. Nós não conseguimos entender como é que vai ser a eternidade, quanto mais saber do que eu vou fazer lá no céu. Mas há promessas que eu preciso inclinar o meu coração para isso. 2 Coríntios, na continuação, no versículo 13 e 15, está escrito, crê, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Há promessas incríveis da parte de Jesus, da parte de Deus, que vai haver um tempo com Ele na eternidade. Só que nós ficamos presos na nossa limitação dos problemas do dia a dia. Meu irmão, talvez você tenha uma conta para pagar amanhã, ou várias contas, que a grana talvez não está batendo, que talvez vai faltar, que talvez o seu carro tem que fazer alguma coisa, que a tua casa não está tão bacana, você vai enfrentar uma adversidade, talvez um problema lá no seu trabalho. Irmãos, problemas é da vida, lutas é da vida, mas há uma esperança futura que eu preciso confiar em Deus. Há essa esperança. Eu não posso viver a minha vida presa nos problemas do dia a dia. Essa semana, estando aqui na igreja, eu tenho gabinetes, né? Eu compartilhei com uma pessoa que veio compartilhar uma situação. E quando ela começou a compartilhar, meus irmãos, eu falei,
Meu Deus, que luta. Olha, essa pessoa está com essa luta toda aí, eu acho que eu não conseguia passar pela metade do que ela está vivendo. Uma grande luta. E quando ela veio conversar comigo, ela veio me trazer uma pergunta. Pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, por que a minha família está vivendo isso? Pastor, por que essa luta? Parece que quando as pessoas olham para nós, vão olhar para nós e falar assim, se é para servir a Deus passando por isso, é melhor não servir a Deus. Irmão, sei que eu vou responder para uma pessoa. Que conselho que eu vou dar num tempo de tribulação e aflição, como ela está vivendo, que eu não tenho ideia do que é? Eu falei assim para ele, meu irmão, minha irmã, o que você está passando, eu não sei o porquê Deus está permitindo. Eu não sei o que vai acontecer depois disso. Eu não sei o que você vai viver, porque eu posso trazer uma palavra que vai acalmar o teu coração. Mas quando você sair desse gabinete e voltar para sua casa, suas lutas estão lá e eu estou aqui no meu gabinete. Falei, meu irmão, eu não sei o que te responder, mas eu vou responder algo que eu responderia para os meus filhos, para minha esposa. Confiança. Mas como que eu vou confiar quando parece que tudo dá errado? Como eu vou confiar quando tudo parece que está jogando contra? Como que eu vou confiar num Deus que vai trazer resposta, solução, direção, recursos, saúde, quando tudo parece contrário? Aí me faz sentido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu estou nas minhas crises, meus irmãos, pastor também tem crise, pastor tem problemas, pastor tem dor de barriga, dor de estômago, pastor tem sogra, e a minha é uma bênção. Meu problema não é minha sogra, eu tenho outros problemas. Mas quando eu vivo os problemas da minha vida, eu começo a trazer à memória coisas que Deus já fez, coisas como Deus me surpreendeu, milagres da parte de Deus que eu já vivi, experimentei. Me alimenta saber que quando eu passo por situações e que eu não consigo entender no mundo espiritual, Deus me leva a quantas pessoas nós libertamos de demônios. E o demônio é real. Quantos milagres nós já vimos e presenciamos o sobrenatural de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus fez na minha própria vida, me tirou de um mundo de lama, de um mundo de tribulações, de pecado, me tirou literalmente do inferno e me trouxe para a sua luz. Eu sou prova viva daquele que quem te viu, quem te vê, mudou da água para o vinho. E quando eu começo a me alimentar daquilo que Deus já fez, daquilo que eu já me experimentei, eu começo a esquecer um pouquinho das lutas e dos problemas que eu vivo. Porque eu sei que há algo maior. Há um Deus maior. Há um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que disse que Ele estaria presente. Temos que aprender a administrar isso com Deus. Tirar a ansiedade do nosso coração, tirar essa dependência ou esse mergulho nos problemas e tentar, como nós conversamos nessa semana, olhar para o copo não meio vazio, o copo meio cheio. Você enxergar o copo cheio, às vezes, na sua vida é muito difícil. Porque mesmo que você estiver vendo esse copo aqui, ó, que está quase cheio, você vai ver que ele não está tão cheio assim. Você quer que ele transborde. A nossa insuficiência. Mas quando há problemas na vida, há dificuldades, às vezes o copo parece que está diminuindo. E está diminuindo. É a estratégia de você tomar água e usar na pregação, tá? Aí vai chegar uma hora que o copo vai estar na metade. E você vê a sua vida olhando para esse copo. Está meio cheio ou ele está meio vazio? Comece a olhar para a sua vida com um copo meio cheio, meu irmão. Porque parece que tem irmãos que têm as dificuldades e os problemas e as suas lutas, mas só olha para o copo meio vazio. E só reclama.
e só coloca problemas, e parece que quanto mais problema você coloca no teu coração, para a tua alma, você começa a ficar doente também, emocionalmente, um abismo chama outro abismo. Comece a olhar o copo meio cheio, comece a tentar entender, Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação, nessa provação, nessa luta, o que o Senhor quer que eu faça para que eu possa amadurecer no Senhor, nessa situação da família que estamos vivendo, o que o Senhor quer nos ensinar? E comece a buscar isso, comece a confiar em Deus, porque Ele vai trazer respostas para o teu coração, meu irmão. E você só vai começar a entender o que o Senhor quer para a tua vida, para o teu coração, se o teu espírito está anelado com o Espírito Santo. Se o teu relacionamento, a tua comunhão com Deus está ao ponto de você discernir, em meio aos caos, discernir a voz de Deus. No caos, na bagunça, nos problemas, na multidão de informações, você não consegue ouvir. No barulho, você não consegue ouvir. A pior coisa é você estar num lugar muito barulhento e que você precisa se comunicar com alguém. Quê? Estou ouvindo. E tem pessoas que vivem com a sua vida mergulhada nos barulhos, nas informações e nas provações, e não está mais ouvindo a voz de Deus. Não está discernindo em meio ao caos a voz de Deus, que vai te ensinar a passar por provações, por lutas, por perseguições, sem você se dar batido. Quero concluir. Abra sua Bíblia, se você puder, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, onde nós estávamos lendo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai trazer o encerramento dessa palavra. Ele diz, por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê, meu irmão, minha irmã, é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Não desanimar. Como é fácil ficar desanimado. Não desanime. Por mais que talvez a gente está cansado. Por mais que talvez a sua cara está acusando que você está só o pó da rabiola. Porque a luta não é fácil. Escuta isso aqui. Mesmo que por fora eu estou meio desgastado, estou meio cansado, mas dentro do teu coração tem que queimar uma chama de renovo. Quando, meus irmãos? De domingo a domingo, uma vez por mês? Dia após dia. A minha confiança tem que ser renovada dia após dia. Porque, meu irmão, Paulo diz que os seus problemas momentâneos são leves. Pastor, Paulo não sabe dos meus problemas. Você quer se comparar com Paulo? Um cara que, pelo amor ao Evangelho, foi perseguido, foi espancado, foi preso, mas não deixou que essas circunstâncias abalassem a sua confiança. Paulo crescia mais com Deus, se enchia mais de Deus. Ele tem propriedade para falar que a sua luta, a sua dor hoje, meu irmão, é leve. É porque, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, nem você sabe o que eu estou passando. Parece que a gente vai talvez entender um pouquinho a dor do outro quando você vê uma dor semelhante. Sim ou não? Deus me deu, eu falei com uma pessoa esses dias aqui também. Deus me deu, eu creio nisso. Deus permitiu que eu ficasse com uma síndrome de pânico
melhor quem passa por isso hoje. Muitas pessoas chegam no gabinete tratando sobre isso. Talvez há tempos atrás eu ia pensar o quê? Vai se tratar garota. Que louvor, né? Vai se tratar garota. Ah, vai, é frescura. Não, eu sei que não é frescura. Eu sei que não é fácil. E a empatia me faz entender um pouquinho da dor do outro. Eu sei, talvez, quando vem um pai aqui nesses últimos dias, quando um pai conversou comigo, o filho está com dificuldade de saúde. Eu sei que é isso, quando eu tive minha filha que nasceu 3 dias depois, o médico falou, ela vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, porque ela tem um problema no coração, e daqui a 9, 10 meses ela tem que ser internada e para abrir o peitinho dela para consertar. Eu sei que é a dor de um pai quando está com um filho doente. Talvez vocês não vão entender uma profundidade como eu tive com a minha filha. Vocês tenham isso em nome de Jesus. Deus permitiu que eu, pastor Luciano, tivesse uma filha de empatia e passasse por aquela luta que a igreja passou junto comigo. Aquela tensão, aquele nervosismo. Porque eu sei que assim como eu sou pastor, eu sou pai primeiramente de 2 filhos lindos, que é a cara do pai e da mãe. Eu tenho filhos espirituais. O mesmo carinho, amor e atenção, oração e devoção que eu tive com Deus pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu povo, pelas crianças dessa igreja. Deus me ensinou na dor. Talvez se eu não passasse por isso, eu não ia valorizar tanto essas crianças, nossos filhos. A tentar entender o meu caos, o copo que está pela metade, eu vou ver o copo meio cheio. Confiança. Se te peço, se você puder, nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes de uma paz que vem de Deus, que no meio ao caos você não consegue entender. Mas sabe aquela tribulação que você está vivendo, mesmo assim você ter paz no coração? Isso é sobrenatural, meu irmão. Não é natural. A Lu sabe, né, Lu, o que é isso? Na prática. Em meio ao caos tinha alguma coisa que enchia o coração e que outras pessoas talvez iriam se afundar e entrar em desespero. Mas pastor, estou com uma paz que eu não sei o que está acontecendo comigo. É a paz que nós dependemos de Deus. Como o pastor Ricardo diz, o amanhã vai ser melhor do que hoje. Creio no amanhã melhor, meu irmão. Hoje está difícil, mas eu creio que amanhã vai ser um pouco melhor. Ah, não consegui resolver isso hoje. Deus me dá luz e direção para poder resolver amanhã. Ah, talvez não vai ser amanhã no seu cronos, mas no tempo certo do Senhor, Ele vai estender a sua mão de cura, de resgate, de libertação, de transformação. Porque Ele é um Deus presente. Nosso coração, meu irmão, hoje possa ansiar. Deus possa te ajudar nesses momentos difíceis, mas que você possa confiar em Deus, que existe um lugar melhor, e que existe uma eternidade melhor, e que faz muitas vezes esquecermos a leve e momentânea tribulação. O Paulo colocou o que está prometido, a glória eterna. Pesa mais, é mais importante, tem mais substância do que os problemas leves de hoje em dia. Assim, o nosso olhar deve estar fixo, não naquilo que se vê, nos seus problemas, nos seus dilemas, mas naquilo que não se vê. Porque o que você está passando é transitório, vai passar. Diga assim: o que eu estou vivendo hoje, os problemas que eu vou viver amanhã, é transitório, vai passar. Mas o que não se vê, meu irmão, é eterno. Aplauda Jesus por isso. Aplauda Ele porque é eterno. Aplauda Ele porque há uma eternidade com Ele, que nos faz crer que há um momento melhor. Aleluia. Santo é teu nome. Do teu amor preciso, do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus.
Eu confio em ti, Deus. Eu confio em